Tem uma pergunta aqui das mídias sociais, Antônia. A Antônia que pergunta: minha filha tem problema respiratório, ela também está no grupo de risco. Estou desesperado, o que faço para proteger ela? Então, Antônia, o que você precisa fazer? Não parar o tratamento para essa doença respiratória. É a primeira coisa que você tem que fazer. Porque tem muita fake news aí dizendo um monte de bobagem, um monte de situações erradas, orientando os pacientes a pararem de fazer uso da medicação. Tem um áudio que vazou, que é um áudio provavelmente de um médico que assistiu uma palestra em São Paulo, e esse áudio fala do uso do corticoide na piora do quadro clínico de pacientes com coronavírus. Mas ele fala do uso do corticoide hospitalar, corticoide em altas doses, corticoide por via intramuscular ou via intravenosa. Não o corticoide inalatório que nós usamos diariamente para tirar o processo inflamatório. Esse corticoide inalatório é pouquíssimo, ele não tem uma ação imunossupressora dentro do seu organismo, ou seja, não baixa a sua imunidade, ele só tem ação anti-inflamatória. Ele, bem da verdade, ele é uma parcela mínima da menor quantidade que é dada do grama, né, de 1 grama que seria dado então para o paciente internado com coronavírus. Os chineses, bem da verdade, tentaram o uso do glicocorticoide para controlar o quadro de coronavírus e viram que houve uma piora do quadro clínico, mas não é o corticoide inalatório, tá? É muito importante que vocês entendam. Para vocês terem uma ideia, é feito 100, 200, 300, 400 miligramas. O corticoide inalatório é uma parte do miligrama, é uma fração do miligrama. Ou seja, você pega 1 miligrama e você tira uma fração do miligrama. No caso, vou dar um exemplo para vocês. O Alenia, por exemplo, que é um medicamento muito utilizado, a gente usa nas apresentações de 200 microgramas de corticoide inalatório e 400 microgramas. Ou seja, isso é uma fração do miligrama, é muito pouco. Só tem realmente ação anti-inflamatória e, além disso, esse corticoide que é usado por via inalatória, ele não cai na corrente sanguínea porque ele se agrega muito bem aos lipídios, às gorduras das vias aéreas. Então, se agregando às gorduras, ele fica estabilizado ali e tem a sua ação, a sua função anti-inflamatória naquele local, não se diluindo na água que nós temos no corpo e não causando então efeito no corpo inteiro, o efeito chamado efeito sistêmico. Então não é para você ficar preocupado em continuar o tratamento para doença respiratória, seja asma, seja bronquite, seja enfisema, seja o que for. Você tem que continuar esse tratamento da forma como o médico prescreveu, porque se você realmente suspender o tratamento e você retirar esse bom corticoide, aí sim o quadro clínico vai vir de uma forma extremamente avassaladora e você não vai conseguir controlar esse quadro clínico. Além disso, a gente está orientando exaustivamente: vacine-se contra doenças respiratórias. Por quê? Porque as doenças respiratórias elas se sobrepõem. Você, quando pega uma gripe, essa gripe, por exemplo, ela causa todo um ambiente de baixa da imunidade que faz com que outras doenças respiratórias possam também se manifestar. Então você pode ter, além da gripe, você pode ter uma pneumonia por pneumococcus, uma pneumonia por hemófilos, você pode ter justamente uma infecção causada pela coqueluche, como teoricamente, a gente não pode afirmar isso porque não tem nada ainda publicado, ou se tiver é pouca coisa publicada, ainda não existe um consenso internacional. Teoricamente, você pode pegar coronavírus se você não estiver protegido de gripe. Agora, a questão é o seguinte: a vacina de gripe não produz anticorpos reativos cruzados contra o coronavírus, tá? Tem algumas vacinas que quando você toma, você realmente produz alguns anticorpos cruzados para determinadas doenças. A do coronavírus, a da gripe não produz para o coronavírus, mas mesmo assim você tem que tomar justamente por causa da sobreposição de doenças. Ou seja, a questão de você pegar gripe, baixar sua imunidade, consequentemente essa imunidade baixa, fazer com que você pegue com mais facilidade então o coronavírus, tá bom? Além disso, é muito importante a gente dizer que as doenças alérgicas respiratórias, elas produzem proteínas de adesão. E essas proteínas de adesão facilitam a penetração de vírus. Não há nada ainda publicado em relação à facilitação da penetração do coronavírus em pacientes alérgicos, mas todo cuidado é pouco, porque se a proteína de adesão ela funciona bem para gripe, para resfriado, como para vírus como
o vírus sincicial respiratório, adenovírus e assim por diante, ela vai funcionar também teoricamente para o coronavírus. Vamos esperar os trabalhos publicados aí no decorrer do tempo para a gente poder afirmar isso com mais certeza. Então todo cuidado é pouco, tá, pessoal? Não vamos parar o tratamento de alergia, nem o tratamento de doenças respiratórias, porque realmente se você parar, aí sim você vai pegar a doença. Tá bom? Vamos lá, Daniel. Muito obrigado pela sua pergunta, espero ter respondido. Se por acaso não respondi, manda novamente que a gente responde no próximo programa.